Agora a gente vai falar sobre os perigos da dependência medicamentosa. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia em 2019 apontou que 77% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Porém, o consumo em excesso de alguns medicamentos, principalmente os que precisam de prescrição médica, podem causar uma série de danos ao nosso organismo, inclusive a farmacodependência. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o médico psiquiatra, Dr. Eduardo Machado, e o neuropsicólogo Rodrigo Bosco. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quando a gente fala em vício e dependência, existe uma diferença? O que é o vício? Olha, é um pouco sinônimo, né? Na verdade, é um pouco sinônimo. O vício e a dependência. Se a gente for colocar para uma questão semântica, eu estou falando da mesma coisa. Né? A dependência é quando eu sinto aquela fissura, meu organismo está sentindo a necessidade de ter aquilo. O vício seria a vontade de ir até aquilo. Então, você precisa daquilo, né? Então a dependência é algo mais interno, né? E o vício seria algo que eu preciso e eu vou até, ou seja, minha função executiva de ir até o objeto que eu estou, assim, com aquele vício, né? Quando a gente fala de vícios em remédios, e a gente até tem agora um documentário recente que está na Netflix falando bastante sobre isso, geralmente a gente pensa em alguns remédios. Alguns remédios são mais viciantes do que outros. Existem remédios pontuais, por exemplo, para dor, para ansiedade, que são mais, podem causar esse tipo de vício ou de dependência? Olha, depende muito do medicamento, da forma de ação dele, né? Essa situação do documentário, não só nesse documentário, mas teve na Brasil Paralelo também, da Fantástica Fábrica de Sanidade, que aí eu abordei isso do medicamento. O medicamento é necessário em alguns momentos, desde que eu tenha uma orientação médica. Sim. Né? Só que às vezes quando eu uso sem o medicamento que você usa para dor, usa para dor de cabeça, usa para insônia, aí você tô chorando, toma um remédio para chorar, para ficar feliz. Eu preciso saber quando usar, porque senão fica assim, né? Qual o medicamento que, por exemplo, tem uma chance maior de dependência? Indo para a sua pergunta. Normalmente, medicamentos que têm tarja preta, seja os benzodiazepínicos, o diazepam, ou outros estimulantes também, como a Ritalina, quando você usa de forma equivocada, mas são remédios que muitas vezes são necessários. Sim, com prescrição médica, né, doutor? Com certeza. E se eu tiver um diagnóstico e um transtorno para aquilo ali, não vou sair fazendo a bel prazer. Rô, quando a gente pensa no cérebro, né, e tomando um remédio, o que acontece com a gente, né, para criar esse vício psicologicamente? O que o remédio faz? Eu acho que, assim, né, como humanos, a gente é muito sensível, né? E às vezes essa sensibilidade, ela requer apoio, né? E às vezes o remédio ele é uma fonte muito rápida para a gente poder ter esse amparo, esse apoio, essa resposta muito rápida pelas coisas, né? A gente fala às vezes sobre a dopamina, né, Eduardo? Que Circuito de a gente recompensa. quer uma recompensa rápida para poder ter um alívio, né? Para poder saber passar por uma situação, né? E a gente não pode fazer isso também de qualquer jeito. Por isso que a gente tem o apoio da psiquiatria, né? A psicologia, ela é um braço da psiquiatria, né? A gente também não vai, dentro de um tratamento psicológico, fazer a coisa de qualquer jeito. Então, quando a gente pode discutir com o psiquiatra um caso, quando ele traz para a gente um diagnóstico, a gente fazendo isso com aprofundamento, o paciente só ganha com isso, né, Eduardo? E veja bem, é importante falar que as pessoas saibam que o medicamento ele pode ser tão importante como a insulina é para o diabético. Sim. Como um captopril antihipertensivo é para quem tem pressão alta, senão vai infartar, senão vai ter um derrame, um AVC. Então, assim, muitas das vezes é importante o medicamento, ele é até necessário, só que da forma correta, como o Rodrigo está falando. E a psicologia ajuda bastante pelo quando tem... médico, né? Sim. E com um tempo certo de tratamento, por exemplo, né? Sim, um acompanhamento, né? Eu acho que não se pode tomar uma medicação, né, por um longo período sem esse tipo de apoio, sem, né, um profissional estar olhando ali. O paciente pode correr aí um grande perigo até, né? Lesionar de o se seu viciar, né? De viciar e de ter, porque tem os efeitos colaterais, né? Toda medicação tem uma eu não sei base. se estava no seu rol de perguntas dos efeitos colaterais, ele já entrou, assim, como tudo que você faz Pode sem ter falar. acompanhamento médico, você pode ter efeitos colaterais, dor de cabeça, enjoo, problemas cardíacos, você pode sobrecarregar seu rim, seu fígado, né? Então precisa realmente saber quando usar, por quem você consultar, e a psicologia sempre, assim como a enfermagem é no médico
de emergência, a psicologia ela está sempre ajudando ali a psiquiatria no tratamento como um todo do paciente. O ser humano é biopsicossocial, gente. E aí a gente percebe muito, né, que os remédios é bem isso, a gente quer o efeito imediato. Sim. Então, quando as pessoas às vezes fazem algum tipo de tratamento, ou quando elas tiveram muita dor, por exemplo, e tomaram tal remédio, elas vinculam de repente aquela dor Sim. com um alívio. Isso causa uma dependência, por exemplo, às vezes a pessoa nem, talvez, tá, coisa da minha cabeça, mas às vezes a pessoa nem está precisando daquele remédio naquele momento, mas parece que se ela não tomar, ela não consegue continuar o dia dela, por exemplo. Isso acontece? Isso acontece com uma grande parte dos pacientes, né, que tem essa necessidade da resposta muito rápida, né? Porque alguns traumas que a gente traz, né, da vida, né, quando a gente fala também, né, nessa parte da intervenção do psiquiatra, existe aí, né, todo um diagnóstico. A gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento, tem os transtornos de personalidade, a gente vai ter, né, a depressão, a ansiedade. Então, tudo precisa ser visto com muita cautela, né? Tudo precisa ser visto com muito cuidado. Muito respeito, né? E essa pressa que a gente tem, às vezes, ali, ou a falta de esclarecimento, de direcionamento, também eu acho que é um ponto que pode impactar, né? Então, a pessoa ela vai fazendo aquilo que ela tem de referência ali, perto dela, ali, né? Do contexto dela, né? Então... A linha tênue da necessidade que nós temos. Então, assim, a medicina já começou com Hipócrates, sendo que o nosso organismo, o nosso corpo humano é frágil e nós precisamos de alguns complementos, algumas recompensas. Só que, às vezes, esse antídoto pode virar veneno, né? Eu tenho que saber quando avaliar isso, desde que eu tenha um diagnóstico médico inicial. Porque como é que eu vou separar o joio do trigo? Né? Como que eu vou saber se você tem pressão alta ou se você está apenas estressado numa situação que você está passando? Então, isso é complexo dentro desse contexto biopsicossocial. E o que é importante também, né, doutor? Por exemplo, quando vai até uma consulta, que as pessoas falem a verdade em relação aos medicamentos que elas usam. Porque, às vezes, pode até acontecer de receitar algo, mas a pessoa não informa, de repente, o que ela está tomando, e isso pode ter um efeito colateral. Isso também acontece, né? Muito, mas o que está faltando também, eu me coloco como culpado nisso, está faltando muita psicoterapia, conversa com esse paciente. Então, o médico tem que conversar com esse paciente. Não adianta você encaminhar esse paciente só para o psicólogo, porque a psiquiatria é uma especialidade médica que ela começou também com a psicologia de Freud. Então, às vezes, o paciente não conta para você o que ele toma porque você não perguntou. Você não teve tempo para isso. Você precisa de tempo para elaborar, para ter uma relação entre seres humanos. E aí você pensa mais numa cura, né, doutor? Então você pensa, não, vamos curar isso. E de repente, nessa conversa, a gente consegue entender qual é o gatilho, o que realmente está acontecendo e levando a pessoa nesse caminho, né? Sim. Quando a gente fala do vício dos remédios, a gente também sabe que hoje, por exemplo, muita gente vai, de repente, internar, precisa tomar um antibiótico e já começa a não fazer mais efeito. O que acontece quando as pessoas, de repente, se viciam a algum tipo de remédio? Ele passa a não ter mais efeitos ou ele tem um efeito reverso? O que acontece? O nome disso é tolerância, ou seja, você toma um medicamento e fazia efeito com uma dosagem, depois de um tempo ele não faz mais, o seu organismo pode acostumar e aí você tem que tomar doses cada vez maiores. Isso depende do medicamento. Tem medicamentos que, dependendo da ação dele, eles vão te fazer mais tolerância. De repente, da ação ali no cérebro, no sistema nervoso central. Eu falei do diazepam, você pode falar de outros medicamentos. Alguns medicamentos antidepressivos, você já não tem essa tolerância. Por quê? Porque ele age devagar. Tudo que age devagar, gente, não vai ter um efeito imediato, não vai causar a dependência. Legal. Então, esse processo é justamente da tolerância, que pode acontecer dependendo do medicamento, da dosagem que você fizer. Boa. A gente tem um depoimento bem importante, depois dá pra gente falar bastante sobre esse assunto, né, Léo? É isso aí, ó. Vamos assistir o depoimento agora da Elaine, que é de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que vai contar pra gente sobre seu vício em remédios para dormir. Dá uma olhada aí. Eu comecei com 14 anos de idade, porque eu sempre troquei muito o dia pela noite. Eu sempre tive esse problema de insônia. E isso me incomodava e me atrapalhava muito, né? Principalmente na escola, que eu sempre estava querendo dormir, não queria ir para o colégio. E com acompanhamento de psicólogos, psiquiatras, enfim, foi me indicado o uso de medicamentos para dormir. Quando foi em 2001, eu fui num outro psiquiatra, na época no estado do Rio, onde eu morava, e ele me indicou o Zolpidem. Primeira vez que eu tomei, eu me apaixonei. Eu falei, bom, é o remédio da minha vida. Eu não vou precisar de mais nada nessa vida. E assim estou até hoje.
Esse ano, em 2023, eu comecei a ter muito pico de esquecimentos, lapsos de memórias e muita amnésia. Eu não lembrava o que tinha acontecido na noite anterior. O efeito do Zolpidem a longo prazo, ele causa isso. Só que no meu caso, ultrapassou o longo prazo, né? O longo prazo que eles dizem é 4 meses ali. E eu tô tomando há anos, enfim. Então, é um pouco mais complicado. O vício em medicação é muito complicado. Eu, sinceramente, eu não consigo me livrar dele. Não é uma tarefa fácil. Já tentei, não consegui. Nossa, muito obrigada a você por falar e partilhar com a gente, né? Muito corajosa. Eu acho que isso é muito bom de ser ouvido, porque acho que muitas pessoas também têm isso em casa e às vezes as pessoas se culpam porque elas sabem isso não tá certo, mas eu não consigo. Como que a cabeça funciona nisso tudo, né? Eu tô quicando para falar. Eu tô vendo, doutor, ficou nervoso. Assim, se vocês prestaram bem atenção, eu não lembro o nome da moça, mas ela falou que ela começou a ter uma alteração, uma inversão da arquitetura do sono. Entendeu? Isso pode ser um sintoma de uma depressão, de uma ansiedade. Aí o que ela fez? Desde a adolescência, às vezes desde a infância. Se ela procurar esse diagnóstico com o médico, ela vai tratar não só o problema do sono, que pode ser um sintoma. Entendeu? Então eu posso ter um sintoma do sono relacionado à depressão. Ela só tratou a insônia e ela tomou o Zolpidem, que é um medicamento que é indutor do sono, que pode realmente fazer uma dependência. Mas a gente não pode tratar só o sintoma. Então eu engordei, vou tomar um remédio para emagrecer. Eu tô triste, vou tomar um remédio para ficar alegre. Eu tenho que ver um contexto além disso, eu tenho que ver o diagnóstico disso. Ela não teve esse diagnóstico e ela começou a tratar só o sintoma, que seria a dificuldade para dormir. E deu exatamente o que o Rodrigo estava falando, né? Tomei, falei, nossa, o remédio da minha vida. Por quê? Porque eu dormi, não é? Dormi. É porque eu acho que modificar alguns comportamentos também são importantes. A gente tem que ter algumas mudanças de hábitos do dia a dia, da vida, né? Eu tenho uma frase que eu acho que é muito bacana que o Beck fala, né? Que não é a situação em si que determina o que você sente, mas como você interpreta a situação, né? Então, hoje nós estamos levando aqui uma interpretação, né, principalmente através do Eduardo aqui, que é o expert, né, nessa área, e que está direcionando, né, a população, né, as pessoas, a como, né, lidarem com esse processo medicamentoso que ele é muito importante. Como o Eduardo falou, né, a gente precisa da medicação, né, mas em que contexto, né? Então, todo esse processo, ele dá trabalho. Né? Sim. Ele é mais ele é mais psico ou ele é mais social? Eu tenho que conhecer o biopsicossocial para saber o que está ali pegando, né? Sabendo sempre, gente, que a psicologia, ela é filha da psiquiatria, que é filha da medicina. Então, nós começamos com a psicologia através de médicos como Freud, Adler, etc., e Beck, e aí nós chegamos até a psicologia. Então, elas fazem parte, né? Na verdade, a mãe é a psiquiatria e a filha é a psicologia. Então, o filho tem que estar sempre junto com a mãe. A gente vai falar um pouquinho de tratamento, mas antes o Léo tem uma pergunta. Vamos lá, Léo. Tem uma perguntinha. Eu queria que eles falassem um pouco também sobre os medicamentos com mais fácil acesso, né, que não precisam de uma prescrição médica, que são medicamentos também que viciam, efervescentes para o estômago, o do nariz, que esse aí eu conheço um monte de gente que anda no bolso, né, ou até antigripal. Eu queria que eles falassem um pouquinho também sobre esse tipo de medicamento. O último que ele falou, o antigripal, você pode ter um estimulante que é a efedrina, a pseudoefedrina, que de certa forma cria um vício. Então, pode criar um vício. Foi que a paciente falou assim, eu estou assim porque eu estava tomando remédio. Eu não sei se é porque eu estava tomando remédio. Eu não sei se foi a causa. Pode ser um fator agravante ou atenuante, entendeu? Então, ele falou do efervescente também pode viciar, porque você acaba tomando um antiácido para tudo e você acaba criando um problema de gastrite alcalina no futuro. Agora, sobre o analgésico, ele falou descongestionante, com certeza tem um estimulante ali nessas substâncias que você tem cafeína, pseudoefedrina, e junto lá tem um analgésico, aí você toma tudo junto, acaba você ficando viciado também, entendeu? Boa. A gente tem uma mensagem uma pergunta de WhatsApp, não é, Léo? Isso aí, ó. Vamos ler a perguntinha aqui. Uma mensagem anônima. Boa tarde a todos. Minha mãe de 87 anos toma Zolpan, mas estamos comprando o genérico, Zolpidem. Isso é perigoso? Foi o neurologista que receitou. Ela estava com dificuldade para dormir. Mesmo tomando o Alprazolam,
Antes ela tomava 2 miligramas de alprazolam, agora está diminuindo e já está com 1 miligrama. Obrigado pela mensagem, viu? Obrigada pela mensagem. Então, olha só, é uma pergunta aberta, né? Se é perigoso, viver é perigoso, né? É perigoso dirigir? É perigoso. Eu tenho que ver se realmente compensa você tomar algum medicamento. Então, quando você for num médico, ele vai falar, olha, você tem uma insuficiência cardíaca, você tem uma cirurgia que você vai curar aquilo. Você tem 90% de chance de acontecer e tem 10% de você morrer. O que você vai fazer? Então, eu tenho que fazer um risco-benefício dentro, entendeu? Eu tenho que saber se aquilo é necessário. A paciente falou sobre Zolpan, que é Zolpidem, e o alprazolam, que é um benzodiazepínico. São medicamentos que, sem a prescrição médica, você pode viciar. Às vezes, você não compensa você viciar nesse medicamento, mas às vezes é a solução. E eu acho que é bem isso, né, doutor? Não é que a gente está falando mal do remédio. É o uso indevido, sem a prescrição médica, porque é o que a gente falou, você precisa, se você está doente, se foi receitado, é necessário tomar o remédio. O que a gente está falando é do vício do remédio, que a gente sabe que existem, por exemplo, lugares ou farmácias em que as pessoas compram escondido, sem receita. E aí, quando você se vê fazendo algo ilegal, né, tem algo errado aí, não tem? Com certeza. Eu não sei se o Rodrigo vai querer falar sobre isso, eu estou tentando não falar mais do que ele, para não tomar conta, que eu tô com um monte de remédio aqui do lado, estou me sentindo meio nervoso. Mas é necessário ter essa atenção, né, Rô? Sim, quando eu estava falando com você sobre as questões de mudança de hábito, né, eu acho que de visão de vida, de mundo, né, a gente precisa descobrir o que é melhor para a gente, né? A gente precisa, e nem sempre o mais fácil, o caminho mais fácil ali, né? Apesar da gente, às vezes, estar com uma dor tão grande no coração, a gente está ali, né, imerso numa situação emocional e a gente precisa de socorro, então a gente precisa falar, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa, né, estabelecer relações saudáveis também, né, onde a gente vai fazer uma troca, antes de tomar algumas decisões também. Então aí a gente tem o profissional que é o psicólogo, né, e as outras referências que a gente também vai ter na vida, né, e que vão ajudar a gente a ter esse discernimento, né, porque a gente precisa viver uma vida que realmente vale a pena, né, e se isso não acontece, se a gente vai tomando decisões de qualquer jeito, né, a gente pode, né, culminar, então, num processo como esse que a gente está vendo aqui, né? E é tão bom quando a gente consegue se fortalecer, né? É tão bom quando a gente consegue trabalhar, encarar, enfrentar coisas da nossa vida, né? Isso é um presente, né? E então a gente tem que ter esse apoio, é necessário, né? Porque seríamos de nós sem os médicos, sem o psiquiatra, mas a gente também precisa escolher bem como a gente vai fazer isso. Tem que ter a consciência, porque esse vício em remédios pode levar à morte, né? Como um vício em drogas. Você pode ter uma overdose de remédios, né? E isso é muito preocupante. Mas é possível, sim, fazer um tratamento e se curar disso. Como é que funciona esse tratamento? É possível fazer um tratamento desde que você saiba por onde atacar isso. Eu vou falar rápido aqui uma verdade que muito médico não fala. O Rodrigo foi meu terapeuta e eu fiz psicoterapia com ele. É necessário fazer psicoterapia também. Esses remédios aí, eu tomo medicamento, então eu sou uma pessoa hiperativa. Eu tô vendo aqui quanto tempo eu vou derrubar isso aqui. Então, assim, é porque meu remédio acabou e eu tô aqui falando para vocês. Mas isso é com acompanhamento médico. O problema é que as pessoas, hoje, até os profissionais, têm vergonha de falar isso, que tomam remédio. E às vezes acaba indo para o mercado negro porque não vai até um profissional. Então eu tomo medicação desde de pequeno, graças a Deus. Fiz psicoterapia, meu psicólogo está aqui, virou amigo. Então o tratamento dá certo desde que você faça todas as etapas desse tratamento e desde que tenha um diagnóstico médico. Isso é importante falar, nós estamos vivendo um momento difícil no país sobre a questão da psicoterapia. Então assim, se a mãe é psiquiatria, eu tenho que fazer psicoterapia também. Como que eu trato? Usando um caminho mais certo e mais eficaz para tratar. A cura, você falou em cura. Cura, eu posso ter... Cura é um termo difícil em medicina, mas eu falo em controle. Porque o controle pode ser a cura enquanto você está vivo, entendeu? Sim. E esse controle é com psicoterapia, Rô? Também, né? Eu acho que a psicologia, ela oferece um leque, né? A gente tem várias linhas terapêuticas, né? Então, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental,
né? Então, ansiedade, depressão, né? São áreas que a gente atua bastante, né? TDAH, dentre tanto, nossa, se a gente fosse falar aqui, né? Eu ia falar de um monte de coisa a tarde toda, né? Mas a psicologia, a linha terapêutica, ela não faz isso de qualquer jeito, né? Então, a gente estuda, né? Existem muitos fatores, né, da linha que são baseados em evidências científicas, que podem haver mudanças também, né? Porque o ser humano está em constante mudança. Neuroplasticidade. Né? Então, eu acho que a psicoterapia é fundamental, né, para a pessoa poder se encontrar, autoconhecimento, né, conhecer como você funciona, né, isso traz aí, né, uma clareza, ilumina o caminho, né, de certa maneira. Quem aqui não vai a um médico, não quer que o médico olhe para você e converse com você? Então, se você tem empatia, você já se entende melhor entendendo o seu semelhante. Se você não olha para o seu paciente e não coloca ele como outro ser humano, não conversa com ele, não explica o tratamento, que a gente chama de psicoeducação, como é que eu vou conseguir a cura? Exatamente. Sim. Então, eu acho que isso é importante que o Rô falou, que a gente consiga se conhecer e a gente sabe quando a gente está falhando, né? É só a gente olhar para o nosso consciente que a gente sabe, a gente se conhece, a gente sabe falar, opa, acho que eu estou passando do limite aqui. Então, não negue ajuda, né? Tem médicos para isso, para você conversar e para resolver, para que você viva melhor. Afinal de contas, a gente tem esse presente tão bonito que é viver, então que a gente saiba viver e não sobreviver. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa, viu? Muito obrigado. Você de casa, se você quiser também entrar em contato com o Rodrigo, tem o Instagram, @RodrigoBoscoPsicólogo. Aproveita, manda mensagem, a gente sabe que vocês mandam mensagens às vezes no Instagram, pode mandar que depois a gente responde, viu? Obrigada a vocês, sejam bem-vindos. Obrigado a você. Obrigado a você pelo convite. Imagina. Que a gente faça isso, né, Léo? Acho que é importante a gente dar os alertas, como a gente tem falado bastante desse Setembro Amarelo, agora falando um pouquinho dos remédios também, para que a gente saiba o nosso controle, para que a gente se conheça. Show de bola, hein? Que assunto, que pauta incrível, muito legal mesmo. Mandaram super bem, foi muito legal mesmo, esclarecedor. Parabéns. Quem organizou essa pauta aí mandou super bem, que ela foi incrível.